E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires. Tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo sobre notícias diárias do Corinthians, sobre notícias ruins, notícias boas, um vídeo sobre Corinthians. Bom, vamos começar então? Hoje o Corinthians anunciou de forma oficial que se retirou das negociações com o Matheus França. É uma baixa para o Corinthians, né? Para a temporada do Corinthians, porque o Mano Menezes disse numa entrevista que contava com o jogador atuando pelo Corinthians nessa temporada. Também disse que contava com o Veríssimo. Então, são duas negociações que ele disse que contava e que não vão vir. É, então, duas baixas para o Corinthians que nem jogadores do Corinthians eram. Então, é um pouco complicado esse começo de temporada nesse aspecto, né? São duas posições que o Corinthians está carente no momento, né? Tanto de zagueiro quanto de lateral direito, o Corinthians não tem muitas reservas. A zaga titular do Corinthians hoje é o Félix Torres e o Caetano, que é um jovem jogador que estreou pelo Corinthians ano passado, né? Então é possível que ele tenha assim uma instabilidade, porque é normal da idade dele ter essas quedas de rendimento, às vezes ele sobe muito, às vezes ele desce muito também. Então é um risco também. Pode, pode ser que ele também faça uma temporada muito boa pelo Corinthians, totalmente estável, seguro nas bolas, é, sendo decisivo, mas é um risco que o Corinthians toma, né? Então o Corinthians precisa de uma reposição para esses zagueiros, porque os reservas são o Raul Gustavo, que também é um zagueiro jovem, que atuou pelo Corinthians também em 2022, 2021, que ele estava emprestado ao Bahia e o Bahia resolveu não comprar o jogador. Tinha assim um preço fixado, caso o Bahia tivesse interesse em comprar ele, mas o Bahia não teve interesse em comprar o Raul Gustavo. Então o Raul Gustavo retornou ao Corinthians e, e vai ver se, vamos ver se ele vai ser titular, como é que ele vai render, se ele jogar, se não jogar. É uma questão aí. E o outro zagueiro que o Corinthians contratou essa temporada também foi o Gustavo Henrique, que também foi dupla de zaga do Matheus Veríssimo no Santos. Mas ele tá com um problema na coxa e durante não sei quando ele vai poder atuar pelo Corinthians, né? Quando ele vai poder estrear. Então o Corinthians sim precisa de um zagueiro para repor uma possível queda de rendimento do Caetano, ou às vezes uma lesão do Félix. O Corinthians precisa de jogadores para essa posição. E para lateral direita também. Caso o Fagner tenha alguma lesão ou uma queda de rendimento, o reserva dele seria o Léo Maná nesse momento, que é um jogador que está disputando a Copinha agora. Copinha essa que depois das notícias eu vou comentar um pouco sobre também. Mas voltando ao assunto, é, o reserva de imediato do Fagner agora é o Léo Maná, que é um jogador jovem também. É um jogador que vem fazendo uma boa temporada na Copinha, mas é um jogador jovem, então o Corinthians não pode contar tanto assim com esse jogador. É, então o Corinthians era necessário ter um outro reserva para o Fagner. E eu acho que o Mateuzinho, né, o Matheus França, se encaixaria perfeitamente para essa função de ser um reserva do Fagner. Mas o Corinthians resolveu não aceitar algumas condições que o Flamengo colocou nessa negociação. São três pontos que o Flamengo colocou que o Corinthians resolveu não aceitar, que foram um passe pré-fixado de compra no total de 11 milhões de euros. Ah, esse valor convertendo para reais seria de 55 milhões de reais, mais ou menos. E é um valor muito alto para um jogador que estava embaixo no Flamengo, que não era nem titular e, e realmente não vinha rendendo bem lá. Mas o Corinthians acho que não chegou a gastar 50 milhões de reais em quase ninguém essa. Nem pelo Galo, nem pelo Félix. Se juntar eles, obviamente passa, mas acho que em um jogador só o Corinthians não chegou a fazer.
essa compra. Então, muito esquisito esse pedido do Flamengo. É, Depois eu também vou comentar se foi um acerto ou se foi um erro toda essa negociação do Mateuzinho com o Flamengo, com o Corinthians. E com o Flamengo também, né? O segundo ponto que o Corinthians resolveu não aceitar seria é, zero cláusula de vitrine. Ou, que seria o quê? Seria se algum clube se interessasse pelo Mateuzinho e resolvesse fazer uma proposta pelo, pelo jogador, o, o Corinthians não ganharia nada com isso, caso o Flamengo aceitasse. O Corinthians ia ganhar um total de R$ 0 com isso e não teria dinheiro para tentar repor essa saída do Mateuzinho, né? Essa possível saída do Mateuzinho. Então, o Corinthians resolveu não aceitar isso e também resolveu não aceitar caso o Flamengo quisesse o jogador de volta, o Corinthians teria que simplesmente acatar essa decisão e perder o jogador assim em qualquer mês, né? Se o Flamengo quisesse o jogador de volta, sei lá, em julho, ele ia ter. E em dezembro vai ter também. E em março o Corinthians não ia ter o que fazer. É, e também não ia ter nenhuma multa, né? Para caso o Flamengo chamasse o jogador de volta. Então o Corinthians também não ia ter nada para tentar repor uma possível saída do Mateuzinho. E bom, tem dois pontos também que eu queria acrescentar sobre toda essa negociação. Na minha opinião, o Corinthians acertou em não aceitar esses pontos que o Flamengo trouxe, porque são pontos completamente absurdos. O Corinthians não ia ter direito a pelo menos tentar negociar para ele ficar. O Corinthians também não ia ter um total de R$ 0 caso o Flamengo vendesse o jogador. E o Corinthians teria que pagar caríssimo pelo jogador ao final do empréstimo, caso você quisesse comprar o jogador. Então o Corinthians ia ser muito prejudicado, ia ficar à mercê do Flamengo caso aceitasse essas condições. Mas o ponto que o Corinthians errou foi em trazer o Matheus França para treinar com todos os jogadores e possivelmente também falar pro Mano Menezes que o jogador, que ele pode contar com o jogador, porque eu acho que o Mano Menezes também não falaria com numa entrevista que contava com o Veríssimo e com o Matheus França para a temporada. Eu acho que ele não faria isso. Então, deixou o Mano Menezes sem. Ele deixou sem o Menezes sem os dois jogadores e nenhuma reposição para esses jogadores que ele falou que contava. Então, é um ponto que o Corinthians errou muito e o Augusto tem que rever essas atitudes dele de anunciar algo sem realmente estar tudo fechado. Porque isso aconteceu com o Ranielli, isso aconteceu com outros jogadores também, com o Félix ele não tinha anunciado isso, ele fez certo. Mas com o Palácio, isso aconteceu com outros jogadores também. Essa parada de anunciar sem realmente ter assinado ainda. Então ele tem que se explicar, ele tem que corrigir essas coisas também, porque pelo amor de Deus. E você também chamar um jogador pra treinar sem ter fechado com o cara é uma sacanagem com o cara que agora ficou afastado do elenco do Flamengo durante esse tempo todo de pré-temporada, então prejudica o jogador e também prejudica o elenco do Corinthians também, que às vezes estava se adaptando ao Mateuzinho também, pegando um certo entrosamento. Então, é muito esquisito tudo isso que aconteceu. E o Augusto tem que ser muito criticado e perguntado numa possível entrevista coletiva. Ele tem que corrigir esses erros o mais rápido possível, porque é muito esquisito. Muito esquisito. Além disso, dessa negociação do Matheus França, aparentemente o Corinthians não é a VaidBet que vai pagar a multa rescisória com a PixBet, que era a antiga patrocinadora do Corinthians. Então,
É um dinheiro que o Corinthians vai ter que desembolsar para a Pixbet, né, não processar o Corinthians, né? Porque eles têm que receber essa multa rescisória. O Augusto Anuncio falou na entrevista que a Vadebet quer pagar. Mas, segundo alguns assessores, aparentemente ele se confundiu. Ele se confundiu, gente. Ele se confundiu com quem ia pagar a multa rescisória. Não, é um negocinho inacreditável. Então, mais um valor que o Corinthians tem que pagar. E também, hoje saiu a notícia que o Corinthians ainda não pagou uma parcela do Garro. As primeiras parcelas que o Corinthians está pagando sempre são as mais caras. Porque o Corinthians, durante a gestão do Ilho, do Andrés, de todos esses anos de renovação e transparência, o Corinthians ficou com fama de que não paga. Não paga o jogador, não paga os clubes. E bom, agora os clubes estão cobrando, estão certos em cobrar, que o Corinthians paga uma parcela maior no começo, né? Pra, pra meio que ter uma garantia que o Corinthians vai pagar o restante das parcelas, né? E o Corinthians ainda não pagou a primeira pelo Rodrigo Garro. Então o jogador ainda não pode estar pelo Corinthians, porque ainda não foi anunciado no bid e só vai ser anunciado no bid quando essa situação com o Tadieres for regularizada. Então, o Corinthians vai ter que desembolsar uma grana tanto para Pixbet, para pagar a multa rescisória, quanto para pagar o Rodrigo Garro e pagar as primeiras parcelas de todos os jogadores que o Corinthians trouxe essa temporada, né? Então, é uma grana que o Corinthians vai ter que desembolsar aí. Não sei como é que vai fazer isso, o Corinthians tem dinheiro em caixa para fazer isso, né? Ou você vai ter que adiantar alguma coisa aí, um possível adiantamento das parcelas, né, da Vadebet, que é o patrocínio master. O Corinthians vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar tudo isso. Ou a gestão do Augusto Melo vai começar desastrosa. Começou bem, anunciando vários acordos de patrocínio, de com as placas de publicidade da Neoquímica Arena, do Neymar de CT, que aparentemente vai sair já já. Mas essas negociações com os jogadores e com os clubes está sendo muito esquisita. Tá muito esquisita mesmo. Eu acho que ele ainda não entendeu o cargo que ele possui. Ele é o presidente do Corinthians. Ele não pode ficar anunciando sem pagar, anunciando sem assinar, ou trazer jogador para ficar treinando com o elenco sem a negociação estar concretizada. Então é muito esquisito tudo que vem acontecendo nesses últimos dias especificamente. Nas outras semanas tudo parecia estar certinho até o caso Veríssimo, né? Depois disso foi uma sequência assim esquisitas de fatos, né? Mas vamos torcer para tudo isso regularizar, pro Corinthians conseguir atuar com seu time titular, né? Durante, sei lá, na próxima partida já não vai dar, porque já é amanhã, né? Então seria para outra partida ainda, que pode ser que venha o Garro, né? Pra estrear, sei lá, do Palácios. Esses estão no vídeo. O que não tá no vídeo é o Garro. Esse é os outros. Os outros ainda estão. Ainda. Ainda estão. Oxi, me perdi aqui. Os outros estão no vídeo, só o Garro que não. Então vamos ver quando que vai regularizar isso. Ou se vai regularizar isso, né? Porque eu não tô duvidando mais de nada nessas últimas semanas. Mas bom, vamos falar de notícia boa finalmente, né? Falar sobre o jogo da Copinha de ontem. E falar do próximo jogo da Copinha, né? Porque o Corinthians passou pelo Novo Horizontino pela semifinal da Copinha. O jogo foi 3-0 pro Corinthians com 3 gols do Arthur Souza. O Arthur Souza é o centroavante do Corinthians, até, tá? Pra caso alguém não conheça, ele é o centroavante da base do Corinthians. Ele fez os 3 gols, um golaço de letra, um bonito gol também, ah, é, dominando de costas e batendo pro gol. O terceiro gol dele foi um golaço assim do Corinthians, né? O Corinthians ficou tocando, enfiou uma bola pro Bidon, o Bidon deu um chapéu, cruzou pra área e o Arthur fez o gol. Foram 3 bonitos gols do Corinthians. O Corinthians atuou muito bem, atuou com muita garra assim também. Além
da parte técnica, né, dos passes, dos lançamentos, vem a parte também da garra, né, da raça, de disputar todas as bolas, dar carrinho. Uh, o Corinthians fez uma excelente partida contra o Novo Horizontino, que já tinha eliminado o São Paulo, eliminou o Atlético Paranaense, eliminou um monte de time grande para estar na semifinal. Então não era um adversário fácil. Claro que com o jogo na arena isso facilitou um pouco, né? Porque é a casa do Corinthians. Então isso facilita um pouco para os jogadores da base do Corinthians a atuar lá, né? Mas acho que mesmo sem arena o Corinthians passaria pelo Novo Horizontino. Do jeito que jogou hoje, passaria pelo Novo Horizontino, mesmo sendo em outro estádio. Se fosse em Marília, por exemplo, que era onde o Corinthians estava atuando. Mas o próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Cruzeiro, né? Que vai ser a final. Vai ser na quinta-feira, que é o aniversário de São Paulo, então é feriado. Então, para quem é de São Paulo, vai dar para ver o jogo do Corinthians sem problema nenhum. Pra quem é de fora vai ter que fazer um esforço aí, porque o jogo vai ser 15 horas, então vai ser um horário bem difícil pra ver, pra quem é fora da cidade de São Paulo, né? Nem não é aniversário do estado, é aniversário da cidade. Então é só pra capital. Mas, bom, acho que essas foram as notícias de hoje. Grandes expectativas, né, para a final da Copinha. E também grandes expectativas para o jogo de amanhã, que vai ser contra o Ituano, lá em Itu. Vamos ver como que vai ser. Já saiu os relacionados, o Garro não está, obviamente, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa segunda rodada do Paulistão. Vamos ver se o Corinthians ganha de novo, vamos ver se o Corinthians ganha a final da Copinha, né? Uma coincidência da Copinha é que nos últimos 2 anos, eu acho, em 2015 e 2017, anos que o Corinthians foi campeão da Copinha, o Corinthians ganhou o Brasileirão. Olha só. Então, tomara que ganhe o Brasileirão esse ano também. Parece mais difícil, né? Mas vamos ver o que vai acontecer esse ano, né? Ano Manu promete. Beleza, gente? Tchau, tchau. Muito obrigado por terem assistido. E aguardo vocês no vídeo de amanhã, que vai ser um vídeo de pós-jogo. Beleza? Tchau, tchau.